As medidas só devem ser reveladas amanhã pelo ministro da Economia, Luiz Caputo. E nesta segunda, a única medida econômica anunciada tem relação com o câmbio. Então, quem quiser comprar dólar na taxa oficial precisará de uma autorização prévia do Banco Central. Já quero acionar o nosso argentino para explicar para as pessoas, então, o que está acontecendo com esse feriado cambial aí, esse feriado do câmbio, hein, Gustavo Segré? E por que Milei adotou essa estratégia de não anunciar hoje, mas sim só amanhã aquilo que ele deve trazer como pacote de ajuste fiscal? Teu microfone está desligado. Liga teu mic aí. Desculpa, que tinha um barulho aqui, não queria atrapalhar aí o programa. Já estamos. Aí, agora sim. O motivo da dilação por parte do ministro da Economia, Caputo, tem a ver com alguma parte do programa que não fecha para o Milei. Não é fácil ser ministro da Economia quando o teu presidente sabe muito de economia, como é o caso do Milei. Agora, em relação a esse feriado cambial, feriado de câmbio, se dá uma circunstância parecida ao que você mencionava. Quem quiser não pode comprar no oficial, mas não tem venda no oficial, não dá para fazer operações no oficial, salvo o comércio exterior. E como se especula que vai ter uma desvalorização e não conseguiram apresentar esse programa hoje, então eles precisam que o movimento de câmbios não se realize para não aumentar. O que obviamente acontecerá é a demanda por dólares, porque isso poderia fazer muita gente ganhar muito dinheiro. Então deixam aí, não podem ser operados os dólares, só pode operar o MEP, que está hoje cotizando a 1.000 pesos, o oficial está a 400, mas somente amanhã. E amanhã já provavelmente tem um dólar oficial de 600 a 650 pesos. E aí, Alangani? Eu vejo que o pacote do Milei, né, se ele vai ser implementado agora ou mais para frente, ele visa mais ou menos o pacote de segundo mandato do governo Fernando Henrique. É uma flexibilidade no câmbio, então, por enquanto, há esse controle, mas a intenção dele, sendo um liberal, é flexibilizar esse mercado de câmbio. Quem vai determinar o preço da moeda é o próprio mercado, ao contrário do que foi o Plano Real, onde havia aquela paridade, né, da banda ali do 1 para 1, ou próximo do 1 para 1. Agora não, é uma flexibilização e também toda uma responsabilidade fiscal. Vamos lembrar que durante o segundo mandato do governo Fernando Henrique, em 1999, foi quando houve toda a discussão em torno da Lei de Responsabilidade Fiscal, em vigor em 2002, de que o Banco Central não poderia mais financiar o Tesouro Nacional. Eu acho que o ajuste da Argentina passa por aí. Por quê? Porque todo o problema inflacionário, ele também é ligado à questão fiscal. À medida que o governo não tem dinheiro em caixa suficiente para financiar o gasto, o que ele faz? Ele emite dinheiro, o Banco Central emite dinheiro, coloca mais dinheiro do que a economia consegue absorver para financiar o Tesouro, só que o efeito colateral é gerar inflação, que é o imposto mais perverso que tem para a população. Ô Luiz Felipe Dávila, a vinda do Milei traz uma expectativa muito grande sobre um revés na economia da Argentina, ou seja, qualquer adiamento de um dia gera tamanha repercussão? Não, primeira coisa, Milei ontem deixou claro que vem má notícia pela frente. Sim. As coisas vão ser duras, que ainda a Argentina vai piorar antes de melhorar. Essa sinceridade do presidente é muito importante, porque realmente vai ter que tomar medidas duras. E essas medidas duras, elas afetam principalmente a questão central da Argentina, que é a questão fiscal. É aí que precisa resolver, porque no fundo foi uma crise fiscal que deixou a Argentina na situação dramática que se encontra hoje. E Milei está dizendo com todas as letras que vai atacar esse problema. Então, esse problema ele está dizendo para as pessoas, se preparem que vem medida dura pela frente, vai aumentar até a recessão, vai... Então, assim, é bom o presidente já avisar que vem coisa difícil pela frente. Agora, a ordem das coisas é muito mais uma questão aí de combinação do Milei com o Caputo e tal. Mas o importante é o que a gente já veio conversando aqui várias vezes no 3 em 1, que é Milei mandar rapidamente para o Congresso uma série de medidas importantes econômicas para deixar esse ônus um pouco nas mãos do Congresso, do Legislativo. Não ficar esperando muito. Porque o roteiro dele está ótimo, né? Ou seja, é privatização, é corte de gasto público, é uma política dura fiscal.
Enfim, é tudo que precisa ser feito na Argentina. Então, assim, gostei ontem do discurso de Milei preparando a opinião pública argentina para dias difíceis. Fala, Segré. É aquela história do que para melhorar vai ter que piorar? Vai ter que piorar. Se a inflação prevista para o mês de dezembro é superior a 15%, só num mês, Evandro. Estamos falando de um mês apenas. Mas olha que interessante entre duas determinações que tomou. A primeira, todos os contratos do 2023 no Estado serão revisados. Vamos ver, segundo ele, quem entrou e por quê, e para fazer o quê. E fez uma determinação maravilhosa. Todos os funcionários públicos terão que fazer 100% presencial. Isso vai mostrar que não tem lugar para colocar tanta gente. Isso vai ser muito interessante. Pimenta dos outros é refresco, né, Gustavo Segré? Fala, hein, Fábio Piperno? Olha, essa medida outro dia, inclusive, eu defendi aqui, porque eu disse que você vai, por exemplo, na Câmara dos Vereadores aqui de São Paulo, se todo mundo, tem alguns gabinetes em que se todo mundo aparecer para trabalhar, não vai ter lugar para todos. Então, agora é uma oportunidade para se constatar se o Estado argentino está, de fato ou não, inchado e se de fato estiver, qual o tamanho desse inchaço. As medidas econômicas a gente vai avaliar um pouco mais à frente, é natural, inclusive, que a inflação dispare nesse mês, porque é óbvio que também os vários agentes, o comércio, as empresas, elas acabam realinhando seus preços por conta de expectativas e até de prevenção. Como ninguém sabe o que vem por aí, então muita gente já aplica esses reajustes de forma preventiva e isso não é uma peculiaridade argentina. Isso é normal que aconteça em qualquer lugar do mundo. Agora, fora do campo econômico, também alguns sinais ontem foram preocupantes. A história da revogação da lei do nepotismo para poder nomear a irmã dele, primeira-dama e secretária-geral do governo. Isso é uma coisa um pouco esdrúxula. Segundo, ontem, na cerimônia de transmissão de posse dos ministros, foi proibida a entrada da imprensa. Repórteres e gente do Clarim tá vociferando aí e tal, né? Inclusive, com muita razão, porque isso quebra uma tradição, não só argentina, mas de qualquer país civilizado do mundo. E eles aguardam, inclusive, um pronunciamento do governo com uma boa justificativa. Ô, Gustavo Segré, vamos começar pela questão do nepotismo, né? Ele derrubou, inclusive, um decreto que foi colocado por Macri lá atrás, que impedia a possibilidade de você trazer pessoas da sua família ou que tenham ligações sanguíneas com você para o governo. E Milei já faz isso justamente para trazer a irmã dele, que coordenou a campanha eleitoral e que seria uma espécie de guia de Milei nesse governo, de conselheira de Milei. De que forma que isso bateu aí na Argentina como uma das primeiras medidas anunciadas pelo novo presidente? Mal. E eu, pessoalmente, critico a medida. A lei vem de 2018. Macri tinha detorrado essa questão de nepotismo, não pode contratar, e era parente direto e até terceira geração, me parece. Está certo, está certo. Agora, observe uma coisa, como às vezes tem contradições entre os políticos. E digo entre os políticos, Milei pode dizer que venha de fora da política, mas já é um político. O presidente da República é político. Quando ele ganhou as eleições para deputado, ele doava, fazia um sorteio do seu salário. Salário que hoje deve estar em torno de R$6 mil. Um deputado federal da Argentina ganha R$6 mil. Uma secretária de Estado, não sei agora, mas deve estar mais ou menos por aí, não deve ter muita diferença disso. A pergunta é: mudar uma lei para incluir um parente, porque não é somente o parente, não é a lei para incluir a Karina Milei, não, é uma lei para voltar a trazer parente. Então, é uma questão muito mais ampla. Você não pode fazer uma lei para uma pessoa. Está abrindo a porteira. Lei para trazer a minha irmã. Eu estou decretando uma lei para trazer a minha irmã. Não, você está decretando uma lei ou revogando um decreto que vai permitir que você traga quem você quiser que seja da sua família para vários cargos. Claro, lembremos naquele momento que fizeram uma interpretação para soltar um preço e vieram um monte atrás juntos com ele. Então é a mesma coisa, vai contratar uma pessoa, vem um monte também. Mas a pergunta é se valia a pena, porque
Que golpe de efeito teria sido se a irmã ia trabalhar ad honorem, por exemplo? Se ele estava sorteando o salário dele há muito pouco tempo atrás, ou seja, claramente não precisava do salário. Então, teria sido um golpe de efeito maravilhoso, não alterava a lei, não fomentava a contratação de parênteses somente para uma irmã entrar ao governo. Me parece uma medida muito feia. Gani, como é que você vê essa medida de nepotismo, se tenemos a exemplo do que colocamos ali na nossa Também não gosto, eu acho que tem que respeitar as leis. A lei que havia era de não ocorrer nepotismo. Agora, independentemente da lei, eu acho que há um conflito de interesse, não acho que seja uma boa prática. Inclusive, as empresas, né, com as suas governanças corporativas, elas levam muito isso em conta e na esfera pública deve ser o mesmo. Aliás, E pelo que você viu do plano de governo do Milei, você esperava que ele pudesse fazer isso? Até pelo não esperava, até porque ele defende um enxugamento da máquina pública, né? Uma reforma administrativa, coloquemos dessa maneira, enxuga o número de ministérios. Então, eu acho que não é coerente com esses anúncios que ele já vem fazendo, com medidas mais liberais. Eu acho que o nepotismo e medidas liberais na economia, eles não combinam. E aí eu concordo com o Piperno, que defendeu aqui o liberal Piperno, o enxugamento da máquina do Estado, e mais do que isso que eu queria chamar a atenção. O Piperno, ele falou que é muito importante, não muito importante, mas que o mercado acaba agindo racionalmente e antecipando os movimentos com expectativas nos preços. Isso é um argumento estritamente liberal, do qual eu concordo, porque os modelos keynesianos ultrapassados e ensinados nas universidades não levam isso em conta. Então, Piperno está à frente desse keynesianismo barato. Mas é óbvio, é isso mesmo, Piperno. É isso mesmo. Você não é um keynesiano, você é um liberal na essência, não sabe disso. Você defendeu aqui, eu fiquei até com orgulho de você aqui. Eu só estou dizendo, não é uma questão de defender ou atacar, é uma questão de realidade. Você tem um governo que toma posse. Aí o armazém comprou um monte de estoque 3 meses atrás. Aí o seu Zé fala, puxa vida, será que vem um pacote, alguma coisa? Então deixa eu já me preparar. Perfeito. Mas você acredita, esses modelos keynesianos, né, quem defende mais intervenção estatal, não consegue entender isso, que preço você não controla. E o Piperno entende isso muito bem, como o Dávila entende, como o Segré entende. Por isso que o Piperno tem essa alma liberal e ele não sabe. É um elogio que eu estou te fazendo. Agora, Piperno, eu quero aproveitar e também falar contigo sobre essa irmã de Milei, Karina Milei, que atuaria como uma espécie de primeira-dama, né? Como o Milei não é casado, namora há pouco tempo uma humorista, uma atriz de humorista argentina, mas não é casado, não teria uma primeira-dama. Quem vai fazer esse papel seria a irmã de Milei, justamente nesse esquema de nepotismo, que parece até estranho a gente falar de nepotismo nos dias de hoje, né, Fábio Piperno? Pois é, esse negócio de nepotismo, a gente imaginava que fosse alguma coisa... Embora a Argentina também, né, seja pródiga em algumas coisas do tipo a esposa é a vice, depois assume, e aí vem de Isabelita, agora há pouco tempo, enfim, a Cristina. É estranho, porque, veja, por conta de uma pessoa está mudando uma regra, né? E uma regra, aliás, uma regra aprovada em um governo que supostamente pensava mais ou menos da mesma forma que o Milei pensa hoje, a ponto de, inclusive, ele ter levado vários quadros desse governo, né, desse que eu falo do Macri, para atuar no governo dele. É estranho. Bom, 4h29, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Não saiam daí. Nas outras plataformas a gente continua com o nosso debate. Luiz Felipe Dávila, isso te parece o quê? Péssimo, porque 3 coisas. O nepotismo é imoral. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o nepotismo só traz problema para o Milei. Porque, no fundo, é o seguinte, toda vez que você tem um parente no governo, vira outro segundo alvo do governo. Vai todo mundo atrás daquele alvo para tentar criar constrangimento para o presidente da República, tá certo? E terceiro, que é o relativismo de princípios. Não pode ter relativismo de princípios. A gente precisa acreditar em determinados valores como basilares para que nós tenhamos o Estado democrático de direito. Então, o nepotismo é péssimo por essas 3 coisas. É o primeiro tiro no pé
de Milei. Você concorda, Gustavo Segré, que Armand Milei pode se tornar agora um alvo bem intenso aí da oposição e daqueles que queiram atingir o presidente de alguma forma? Sim, não me parece que vai ter muito sucesso nisso. Por quê? É uma pessoa, porque nunca participou, pelo menos visto, de escândalos. Também o Javier Milei não tem nenhum escândalo que possa ser trazido, ou com a irmã. É uma pessoa de muito baixo perfil. Não me parece que o problema possa ser esse, pelo menos para Milei. Mas é uma situação desagradável, porque você está fazendo uma mudança em função do poder que você tem para incluir numa legislação que não estava a tua irmã. Então, como exemplo, não me parece bom e permite que o dia de amanhã qualquer um inclua o filho, a mãe, o tio, sobretudo porque eu lembro que um dos vídeos do Milei, xingando meio mundo, era contra a família Morales. Morales é da União Cívica Radical, ex-governador de Jujuy, lá no norte, noroeste. E ele criticava e xingava, mas com todos os palavrões que você possa imaginar, porque Morales contratava familiares. Então não ficou legal, não ficou legal. Agora, Gani, é preciso também ter um pensamento crítico de que muita coisa que é dita e feita antes do palco principal, ou seja, nos bastidores da presidência, pode se alterar agora e isso vai demandar também muita vigilância por parte da população que o escolheu ali na Argentina? Com certeza. Inclusive, durante o processo eleitoral, eu lembro que eu fiz uma pergunta para o Segré, como que ficava toda a questão de estelionato eleitoral. Porque aqui no Brasil é algo bastante cobrado, bastante sério. Quando um candidato, ele promete determinada coisa, né, determinado benefício e ele não cumpre na prática, todo mundo o acusa de estelionato eleitoral. Eu lembro que durante o governo Dilma, ela dizia que não ia subir preço de energia, preço de gasolina, aí subiu tudo. Então, ó, tá vendo? Estelionato eleitoral, né? Tem a picanha agora. Enfim, então eu acho que, de fato, ele fez algumas promessas que não são factíveis, pelo menos a curto prazo. Ele sempre vai poder alegar isso. Ah, não, mas eu não estou falando de agora. Não dá para implementar da noite para o dia, como, por exemplo, dolarizar a economia. Né? Mas parecia que ia ser amanhã. O próprio ministro dele não é muito favorável. Não dá. Não tem dólar suficiente, não tem fluxo, não tem reserva para fazer isso. Enfim, acabar com o Banco Central, porque não faria sentido uma economia dolarizada você ter o Banco Central, dado que aí quem emite dólares é o Banco Central dos Estados Unidos. Então, tudo isso não me pareceu muito factível. Lógico que ele pode ser cobrado por estelionato eleitoral. Até pergunto novamente ao Segré, Evandro, como é que essa questão do estelionato eleitoral se pega mal na Argentina? Porque me parece que aqui no Brasil é algo que a gente evoluiu e costuma cobrar isso dos políticos. Eu consigo imaginar como é que seria a representação da sociedade brasileira em relação à possibilidade de volta do nepotismo aqui. Mas pensa assim, coloca Argentina, Brasil, tanto dá. Daqui a 4 anos, se a economia estiver tudo boa, mesmo. Ninguém vai lembrar se contratou irmã, colocou o cachorro dele como assessor especial da presidência, porque ele gosta muito dos cachorros. Ninguém vai entender isso e vai lembrar disso. E a questão é os acertos que ele possa cometer. Esse aqui é um erro. Mas, como dizia Fernando Foch, o importante é ter mais acertos que erros. Começou errado, mas é o primeiro dia. Vamos dar um pouco de voto de confiança. Fábio Piperno. Claro, é um erro, né? Algo que vai ser lembrado sempre, mas é evidente que se por acaso daqui a pouco a economia entrar num ciclo virtuoso, ninguém vai se lembrar disso. Isso vai passar a ser encarado como uma coisa menor, um pecadilho. Se a economia não andar bem, tá vendo só, mas também é o cara que não cumpre nada daquilo que prometeu e tal, continua mal. Agora, além disso, eu acho que também é preocupante a questão da proibição da presença dos jornalistas na cerimônia de posse dos novos ministros. Eu até recuperei aqui o texto
repórter do Clarim, que não é evidentemente um jornal peronista, muito pelo contrário, e ele dizendo que, onde já se viu, né? Eles escolheram lá 2 tuiteiros para tirar foto e reproduzir o que estava acontecendo lá, e os veículos tradicionais que sempre frequentaram essas cerimônias não puderam entrar. E aí ele arremata. É a privatização da comunicação pública.